E essa pergunta do irmão Fábio é interessante, porque sempre a gente tem que ir para o lado pacífico. Até a gente sabe que nessas religiões ali que estão habitando ali, tanto o judaísmo, como o cristianismo, como o islamismo, pregam que é a paz. A gente vê que dentro dessas três religiões, a gente vê que os pacificadores herdarão o reino de Deus, o paraíso, as bênçãos divinas. Então, nós sabemos disso. Mas a questão é o quê? Tu tá num um povo, 76 anos, sendo massacrado, sendo injustiçado. Agora tu querer colocar esses dois povos, um do lado do outro, é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar sempre exemplos hipotéticos para as pessoas entenderem. Agora você tem uma casa, habita na sua casa. Tu tem um banheiro, uma cozinha, uma sala e dois quartos. Vamos falar que o dono dessa casa é o João. Após alguns dias, chega o Marcos. Ou E o Marcos Boulos. entra nessa casa com algum grupo de pessoas e invade essa casa, tira o João, sua esposa e seus filhos, até bate neles, tira eles da casa e habita a casa com esses criminosos. Se tu perguntar isso para qualquer pessoa, vai falar para ti é uma ocupação ilegal. É um crime que ele está fazendo. Tem que ser retirado. Isso qualquer ser humano racional vai falar isso. Quem fala o contrário disso a gente respeita, mas é, é uma racionalidade que a gente bota um ponto de interrogação. Agora a gente pergunta, quando o João atacar, Marcos não está atacando, Marcos está dentro da sua casa. Mas o João foi lá e atacou ele com algumas pessoas para tirar o Marcos de sua casa. E eu como repórter, e filmo para vocês esse acontecimento, ou seja, João com algumas pessoas tentando tirar o Marcos dentro da casa. O que as pessoas vão entender? Que João é um ocupante, um opressor que quer tirar a casa do Marcos. Por quê? Porque eu não tenho todo o contexto. É isso que eu vou entender. Só se eu souber o contexto. O que está acontecendo ali? E agora, se eu falar, como o irmão citou, algo interessante, tem como esses dois povos viverem pacificamente, tem que entender uma coisa. Esses dois povos são irmãos, são primos. Se a gente lê a história, a gente vê o quê? Que os muçulmanos, que são os primos deles, defenderam eles vários e vários séculos. Eles só não foram extintos na Andaluzia, acho que vocês falam Andaluzia, o que é? Andalus, que é a antiga Espanha, não sei como que se fala. Andalucia. Andalucia. Eles só não foram extintos porque os muçulmanos o protegeram, meus primos, e também proteger a religião deles, que é o judaísmo, que não acabou por causa dos muçulmanos preservar a identidade deles, que é comprovado até as declarações que os muçulmanos davam para eles para não serem mortos quando eram perseguidos, que eles eram muçulmanos, só no papel, é claro, eram judeus, seguiam o judaísmo, para proteger os seus Sim. primos. Como eu te falei, a gente não tem nenhuma divergência com o povo judeu, somos primos, não tem pessoas mais próximas entre nós. E como a gente sabe, eu, por exemplo, tenho vários e vários amigos rabinos, judeus normais, conversamos todos os dias. Vemos que 40% nos Estados Unidos, que é a segunda, podemos falar, o segundo país que mais tem judeus no mundo, é os Estados Unidos, de 6 milhões de pessoas, mais que 2 milhões de pessoas não concordam com esse Estado sionista, que foi construído de uma forma ilegal. Não é eu que falo, são judeus que não concordam e estão em protestos no mundo inteiro protestando contra esse Estado sionista. Então a gente tem que diferenciar bem entre judeu e sionista.